Caros irmãos, queridas irmãs, hoje a liturgia da Igreja Católica celebra o dia de Finados. Quero enviar alguns pensamentos sobre a morte e o morrer hoje. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus. Mas, seja qual for seu pensamento, cultura ou religião, cada ser humano se interroga sobre sua origem e seu fim. A consciência da nossa fragilidade cresce quando exposta às ameaças da doença, da violência ou de alguns vírus misteriosos que afeta a nossa vida. Nesse longo tempo de pandemia, sua presença ameaçadora nos fez tomar consciência da nossa humana fragilidade. Então, a precariedade do nosso existir terreno gera pensamentos e sentimentos que podem nos inquietar, que inquietaram a tantas pessoas que mais ou menos todos ficamos abalados. Numerosas perguntas aparecem à mente e às vezes por medo preferimos evitá-las com diferentes desculpas. Amanhã irei pensar, agora sou jovem, não tenho doenças, nem tempo para pensar nisso. Mas amanhã, quem sabe, se ainda terás tempo. Em nossa vida, que corre com a velocidade sempre mais acelerada, a morte é vista como uma interrupção semelhante a um acidente na estrada. O historiador francês Philippe Arié, em seu estudo sobre a história da morte no Ocidente, observava que nos séculos passados, desde a Idade Média até o século XVIII, XIX, as pessoas tinham tanta familiaridade com os mortos quanto com a própria morte. O aproximar-se da morte de alguém era acompanhado pela presença de todos, também das crianças, sem nenhum medo. Antes, o pior, observa sempre o historiador, seria uma morte súbita, sem ter a possibilidade de se despedir dos entes queridos e não poder presidir a própria morte. É aquilo que, infelizmente, experimentamos neste tempo de pandemia. Hoje em dia, está crescendo, sobretudo nos lugares de maior desenvolvimento econômico, a morte anônima. Ainda um escritor observa: quem sofre, transformado genericamente em paciente, permanece anônimo na doença e também na morte. É entregue aos competentes, porque, disse, eles sabem tratá-lo melhor. Entretanto, parentes, amigos e conhecidos, apesar de estarem envolvidos no sofrimento do outro, não conseguem partilhá-lo. Neste tempo de pandemia, insisto, uma das dores maiores foi mesmo não poder se despedir dos entes queridos, dando um último abraço, uma carícia, um sinal de despedida. Num documento do Concílio Ecumênico Vaticano II, Alegria e Esperança, lê-se: todas as conquistas da técnica, embora muito úteis, não conseguem acalmar a ansiedade do ser humano, pois o prolongamento da longevidade biológica não consegue satisfazer o desejo de uma vida ulterior que, inevitavelmente, existe em seu coração.
A morte pertence à vida. Um teólogo escreve: a morte é o estranho por excelência para com a existência humana e, ao mesmo tempo, é a nossa propriedade mais íntima. Podem nos privar de tudo, podem até tirar a nossa vida, mas ninguém pode tirar a nossa morte. Essa é a nossa propriedade mais originária. Em seu livro sobre a morte e o morrer, a médica psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross conta das numerosas entrevistas que ela realizou com doentes terminais. De muitos deles recebeu o pedido: no momento da minha morte, fique perto de mim, aperte a minha mão para eu não me sentir só. A morte pertence à vida humana, pede antes de tudo de ser humanizada. Hoje, corremos o perigo de entregar a vida à frieza das máquinas, sem ser descartadas, mais do que ao calor humano dos que amamos e nos amam. Em nossa região, constato que o evento morte continua mantendo sentimentos e participação. São valores a serem conservados também no novo contexto social e cultural. É justo confiar na ajuda da medicina, recorrer a todos os instrumentos que podem adiar a morte, lutar para que todos tenham essas possibilidades, sabendo todavia que antes ou depois a morte virá. Como cristãos, pensemos no que acreditamos, o que São Paulo escreve: se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão. E ainda o apóstolo aos Romanos escreve: se nos tornarmos unidos a Ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Esses pensamentos hoje iluminem a nossa vida. Quem quiser aprofundar esses pensamentos encontra esse livrinho que escrevi em tempo de pandemia. E a todo desejo que a luz do Divino Espírito os ilumine hoje e sempre, e dessa bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu abraço. O sentido de todo viver eu encontro na fé e no amor.